Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. Bom, início de semana, quero desejar a vocês uma ótima semana, que Deus abençoe sempre. Bom, hoje 14 de abril de 2025, aniversário do Santos Futebol Clube, e a única coisa que eu tenho para falar, parabéns Santos, mais nada. Porque o único parabéns que vale hoje, de verdade, é para minha mãe, que também faz aniversário dia 14 de abril. Mãe, parabéns, que Deus te abençoe sempre, que te traga muita paz, saúde, que Deus ilumine aí seu caminho e que te... E muita saúde, né? Saúde sempre. Parabéns, mãe. O único parabéns que vale hoje. Porque Santos Futebol Clube não merece meus parabéns. Tá? Eu poderia vir aqui, olha o Santos, de muitas glórias, 113 anos, parabéns, e nananã, e nananã, mas não vale. Não vale os parabéns ao Santos Futebol Clube. Não é a instituição apenas, é para quem gere a instituição. Tá? Do que adianta trazer aqui, dar parabéns, falar um monte de coisas, né, que todo mundo já sabe, e o torcedor levando fumo há anos, que o ano que vem, se o Santos não ganhar nada esse ano, o ano que vem completará 10 anos que o Santos não ganha um mísero título. Um torneio de esquina o Santos não ganha. O ano que vem completará 10 anos. Se eu não estiver enganado, é o segundo maior jejum de títulos da história do Santos Futebol Clube. Então não tem o porquê comemorar, não tem o porquê dar parabéns aqui. Vocês estão acabando com o Santos Futebol Clube. Simples assim, vocês estão acabando com o Santos. Vocês não dão alegria, vocês não dão satisfação pro torcedor mais. O santista hoje não tem prazer em torcer pro Santos. A gente já assiste os jogos do Santos imaginando uma derrota, pô. Essa é a verdade. E o mais engraçado é que a gente tem um time bacana. E quando eu falo isso, tem muita gente que acha que eu sou louco. Eu sou louco. Não, Léo, você tá louco. O teu time vai lutar pra não cair. É o que eu tô ouvindo. E tem santista falando isso. Que vai lutar pra não cair mais uma vez. Gente, nós não temos time para lutar para não cair, gente. A gente tem peças duvidosas. Mas você pega o ataque do Santos, gente, é um bom ataque, gente. É um bom time que está sendo gerido por um pardal, porra. Por um pardal português. Esse cara consegue ser pior que o Carille. Esse cara consegue ser pior que o Carille. Quando eu falo que o Santos tem um time bacana hoje, o pessoal desacredita. Mas quem fala isso, a maioria das vezes, é torcedor rival que vem aqui tirar sarro. Porque não conhece nada de Santos. Não conhece o time do Santos. Não sabe o que a gente sabe. Aí vem aqui no meu canal ficar tirando onda. Pode tirar onda, fica à vontade, eu não ligo não. Pode zoar aí à vontade. Fica de boa, eu não ligo não. Futebol faz... A zoeira faz parte do futebol. Então assim, gente. O Santos tem um time hoje, porra, que dá pra jogar um futebol melhor. Sabe? Já são 3 jogos e nenhuma vitória. 1 ponto conquistado. Já estamos no 4º mês aí de Pedro Caixinha. Esse cara não conseguiu botar esse time pra jogar. Porra, eu defendi a vinda do Caixinha. Sabe? E eu tenho humildade pra reconhecer e falar, ó, tá mal, tem que mandar embora. É pardal, é fraco. Eu acreditei, eu achei que daria certo. Mas não dá. De fato, o Pedro Caixinha não tem currículo, não é currículo, não tem tamanho, não tem bagagem para treinar um time grande. A oportunidade que ele teve de treinar um gigante do futebol mundial tá aí e ele não tá conseguindo. O cara se dá o luxo de dar folga para os jogadores. O cara dá 2 dias de folga nas vésperas de uma semifinal de Campeonato Paulista contra o maior rival. O cara dá 2 dias de folga. Aí é eliminado, mais folga. Na semana preparatória no início do Campeonato Brasileiro, o cara dá 4 dias de folga. Não dá, gente. Não dá. O Santos Futebol Clube não tem que ter folga. Tem que ter trabalho. Uma coisa é você dar folga num dia depois de um jogo, aí beleza. Mas não pode ter 4 dias de folga. Não podemos normalizar o que está acontecendo no Santos hoje. Não existe comando no Santos hoje. Não existe comando do presidente, de CEO, de treinador, de ninguém. O elenco manda no clube hoje, porra. O elenco manda no clube. É o Guilherme, que não fez porra nenhuma ontem no jogo, que manda no time, porra.
É um bagre que manda no time. Até quando a gente vai ficar vendo essa situação e ninguém fazer nada? Não é notinha que tem que ser colocada. É lá no CT, mano. É conversa com os caras. E aí, cadê o pessoal aí? Cadê os conselheiros? Cadê os conselheiros pra cobrar? Hein? Cadê os conselheiros? Hã? Ou vocês estão aí só pra ser... Ó, vou falar... Ó, vou até ficar quieto. Sabe? Não tem cobrança, não tem pressão, cara. Eu tô falando a mesma coisa há quanto tempo, gente? Há quanto tempo eu tô repetindo as mesmas coisas? O Neymar chegou, um jogador midiático. Nem isso anima os caras lá dentro. Não existe. Até o Neymar parece que tá tranquilão. Neymar no intervalo do jogo, cara, tirando foto com o pessoal. Não tem que tirar foto com ninguém durante o jogo, cara. Quer tirar foto é depois do jogo. Cadê a assessoria do Santos? Fala, ó, meu amigo, Ney, vem cá, Ney. Ó, seguinte, cara, deixa pra tirar foto depois que acabar o jogo. Vamos focar na partida. Alguém precisa colocar ordem nisso daí. Os caras precisam se blindar, vocês precisam se fechar e começar a cobrar futebol. Do que adianta ter um time, ter rolês, ter isso, ter aquilo e não ganhar jogo, gente? Porque o problema do Santos hoje é que o Santos não ganha. O Santos só perde, gente. E aí a gente que tá aqui falando do Santos, falando algumas coisas verdadeiras, nós somos tratados como loucos, porra. A gente aqui que é tratado como louco. A gente aqui que tá errado quando fala algumas coisas. Sabe? Não existe comando. Não existe presidente. Presidente Marcelo Teixeira. Ó, vou falar um negócio aqui. Eu tenho as minhas críticas. Um monte de gente tem críticas ao Marcelo Teixeira. E com razão de muitas delas. Né? Questões políticas, questões... Enfim, um monte de coisa. A gente sabe de um monte de coisa aí. Mas o Marcelo Teixeira também é outro cara. Não, ele não era assim nos anos 2000. Tá estranho. Sabe, eu não queria ele como presidente. Mas, cara, você é o presidente. Você não fala nada, você não cobra, você não faz nada. Você vem no microfone falar que treina, que o time treina, não consegue jogar. Mas e você? Tá colocando isso em prática no teu dia a dia? Tu tá cobrando o treinador? Tu tá cobrando o elenco? Você tem que se mostrar presidente, velho. O que é? Você se contaminou por esses caras que estão... Quer dizer, né? Você... eu queria falar mais coisa, mas não dá. Mas o Marcelo Teixeira não era desse jeito. Ele representava melhor o torcedor nos anos 2000. Era um cara que brigava. Era um cara que batia de frente com o jogador. O Marcelo Teixeira bateu de frente com o Edmundo. Quando o Edmundo foi lá no microfone lá falar de salário. E ele voltou, falou no microfone, não tem que falar nada disso aqui. Se qualquer coisa que ele tiver, qualquer problema que ele tiver, ele tem que vir falar comigo e não aparecer na imprensa. Presidente que tinha pulso. Cadê hoje? O que tá acontecendo no Santos? Que vocês não estão trabalhando, porra. Vocês não estão botando o time pra correr, porra. Vocês não estão fazendo ninguém feliz. É a dívida do clube aumentando aí, cara. Não tem gestão. Fala tanto de gestão profissional. É a gestão amadora, Marcelo. Você é uma vergonha. Dentro e fora de campo, cara. Contratou um monte de gente aí, um monte de cara legal aí, um monte de jogador bom aí, pô. Esses caras precisam correr, porra. E você tá fazendo o quê, cara? Vai manter o caixinha até contra o Atlético? Vai tomar uma tunda pro Atlético de novo, porra? Já era pra estar ligando já pros treinadores, já era pra estar adiantando o processo, filho. Enquanto isso, o São Paulo já tá praticamente com o caminho andado com o Dorival. Os caras estão esperando o Zubeldia cair pro Dorival assumir. E você? Se o Caixinha cair, que vai cair, não tem como você deixar esse cara continuar no comando técnico do Santos. Não existe. Já era pra ter um cara na manga. Não existe isso aí, cara, de ficar adiando a demissão. Se tem a convicção que o trabalho do cara é ruim, manda embora, porra. Se tivesse acertado com algum treinador, o Caixinha não teria voltado para Santos, gente. Os caras estão atrapalhando o Santos Futebol Clube. Esses caras não têm reunião de emergência, senso de urgência.
Eles ficam arrastando com a barriga o clube, endividando o clube, atrasando o futebol do clube. E quem sofre é o torcedor. E o torcedor não fala nada. Ninguém faz nada, ninguém cobra ninguém. Cadê as organizadas? Que se diz a representatividade do torcedor. Cadê vocês? Não adianta colocar nota na internet e falar queremos a demissão do treinador. Tá tudo muito manso no Santos, cara. Tá tudo muito fácil a vida no Santos. O Santos hoje não é mais um clube grande, gente. É um clube grande do passado, mas hoje você diz que o Santos é um clube grande? Clube grande tem pressão. Clube grande tem torcida atuante. Clube grande tem torcida atuante nas questões políticas. Clube grande tem coisa grande. O que acontece no Santos hoje é coisa de time pequeno. Time pequeno. Time pequeno que não tem pressão. Time pequeno que não tem senso de urgência. Time pequeno é o que acontece no Santos hoje. O que acontece no Santos hoje é coisa de time pequeno. E ninguém tá fazendo nada para botar esse clube no devido lugar. Tá todo mundo quieto. O que tá acontecendo, porra? Vocês querem ver o Santos campeão ou não? Porque se vocês não quiserem ver o Santos campeão, larga de vez, porra. Larga. Deixa do jeito que tá. Vive do jeito que tá. Sabe? Não tá dando certo. Não existe conexão mais entre clube e torcida. Virou uma coisa e o clube virou outra. Vamos lá, Pedro Caixinha. Não era nem para ter voltado para Santos, certo? É inadmissível. É inadmissível o cara que tem um time hoje. Um time que dá para jogar um futebol melhor. E o cara insistir em Guilherme. O cara insistir no Tassiano como ponta. Eu nunca vi nesse time o Tassiano jogar no meio. Ou de segundo volante, ou de meia. Eu nunca vi, eu não me lembro. Fica colocando o cara de ponta. Fica colocando o cara lá. O cara não é lá, pô. O Roleiser, colocando o Roleiser no meio. O Roleiser todo desengonçado no meio, cara, perdido. Porque não é a dele. Não existe você tirar o Roleiser no segundo tempo, cara. A diretoria precisa cobrar isso. Pagamos 12 milhões de euros nesse cara aí. É pra esse cara ser titular do começo ao fim. Não tem que tirar esse cara. Esse cara custou caro aos cofres do Santos. Um cara como o Roleiser, a grana que gastaram não é pra botar no banco, porra. É jogador bom, porra. Que o cara tá estragando com o cara, meu. O treinador tá estragando o cara, pô. Tá queimando o cara, pô. Põe o cara no meio. O cara não faz a meia, o cara é ponta direita. Ponta. Pardal. Vamos lá, Gabriel Brazão. Vamos começar do zero, vamos lá. Gabriel Brazão. Não foi nem acionado, cara. Direito. Um jogo horrível, gente. Nem o Fluminense mereceu ganhar. Mas é aquilo. É o azar. O azar tá do lado do Santos. Existe uma energia ali no clube que eu não sei o que tá acontecendo. Tiraram o brilho do Santos Futebol Clube. Tiraram o brilho. Não sei o que fizeram, cara. Não sei que trabalho que fizeram. Mas tiraram o brilho do Santos. O Santos Futebol Clube não é isso. Tá irreconhecível o clube, cara. Tá irreconhecível as pessoas. Olha o MT. Acabei de falar dele. Tá irreconhecível. Tá muito mal. Tá cercado de pessoas ruins, cara. Tá cercado de pessoas que não sabem, não dão certos conselhos pra ele. Tá mal assessorado o Marcelo Teixeira. Tá tudo errado, gente. O Pedro Caixinha, num pé, numa unha encravada. Sabe aquela unha encravada? O Pedro Caixinha, mas o pé tá necrosado. Entendeu? O Pedro Caixinha hoje é uma unha encravada num pé necrosado. Ele é um problema, mas o problema tá em todos os setores do clube hoje. Tá na torcida. Cara, o que me deixa puto é a torcida, cara. A soberania de um clube é a torcida. E não tem torcida cobrando, cara. Não tem ninguém falando nada. Largaram o Santos, porra. Largaram o Santos. É isso que me deixa louco. É aquilo que eu falo, é um reflexo. É um reflexo. Tudo é um reflexo de alguém. Eu tô falando isso há quanto tempo, gente? O clube é um reflexo do que é a torcida. O time é um reflexo do que é a diretoria e comando técnico. Simples. Vamos lá, Gabriel Brazão.
não falhou no gol. Léo Godoy, por incrível que pareça, jogou bem ontem. Não achei que jogou mal. Sabe? Não foi mal. É meu xaropão, mas não comprometeu. Segurou a onda. O Gil, falei pra vocês sobre o Gil, cara. Tá praticamente aposentado. Em vários lances eu vi o Gil atrasado, demorando para fazer recomposição. Quantas vezes? Quantas vezes eu vi o Gil atrasando jogada, demorando para voltar? O Zé Ivaldo até que segurou a onda um pouco. O que me deixa abismado é o Luan Pérez ser banco pro Zé Ivaldo. Ou o Luan Pérez está nesse banco aí, tanto pro Zé Ivaldo, tanto pro Gil. Sabe? Escobar, como sempre, jogando bem, se esforçando, dando o seu máximo ali. Vamos lá, meio campo. É o meio campo nem, né? Nem ataca e nem defende. Mais uma vez ele colocou o Pituca de segundo volante e o Schmidt de primeiro volante. O Pituca tem que ser primeiro volante. E o Schmidt tem que ser banco nesse time. Ou na verdade, os dois tem que ser banco. Na verdade é isso, os dois tem que ser banco. Primeiro volante tem que ser o Rincon. E segundo volante tem que ser o Gabriel Bom Tempo. Não existe você deixar o Bom Tempo no banco, cara. Mas é muito fácil ir lá e sacar um moleque da base, né? Treinador frouxo, saca moleque da base. Porque se fosse treinador com culhão, sacaria esses veteranos aí que estão mal. Não existe você deixar o Bom Tempo no banco. Quando o Bom Tempo entrou, depois o time desafogou. O Bom Tempo voltando para marcar, saindo tocando bola, atacando. Como que você deixa um moleque desse no banco? Não dá, gente. É muito ruim, cara. O cara tem peças para fazer o time jogar melhor. Outra coisa, 4-3-3. É um treinador que ganha quase 1 milhão por mês para não ter variação tática, para não ter repertório. Tudo aquilo que a gente falava do Carille, o Caixinha tá fazendo a mesma coisa e pior que ele, cara. Pelo menos o Carille tinha um sistema de jogo. Tinha um sistema, era bola para o adversário e esperava lá atrás. Ele tem a mesma formação do Carille, mas ele quer jogar com o time lá na frente com linha alta. Sempre vai ter um buraco no meio campo. É um cara que não tem visão de jogo, cara. Não tem leitura de jogo, Caixinha. É muito ruim, cara. Aí pra piorar ele coloca quem? Tassiano de ponta. Nada contra o Tassiano. O Tassiano tem que jogar no meio. Ou de segundo volante ou de meia. Não, mas coloca o Tassiano lá. Trouxe o Rolezer pro meio. O Rolezer não é a dele ali, cara. O lance do Rolezer é a ponta. Levantar a cabeça, cortar pro meio, bater pro gol, achar uma jogada lá do outro lado. É um passe, é uma tabela. Pô, não assistiu os jogos do Rolezer no Estudiantes, cara? Não assistiu os jogos do Rolezer lá? Não viu os gols que o Rolezer fez jogando pelo Estudiantes pela ponta direita? Não, vou pôr ele no meio, porque ele no meio acho que ele vai render melhor. Pô, já é o terceiro jogo que coloca o cara no meio, o cara não rende. Pô, é muito burro, cara. Guilherme, vamos lá. O cara errou tudo ontem, cara. Tudo. Todos os tipos de passe, passe do lado, passe na frente, passe no alto. Errou tudo. É um atacante nem também. Nem ataca e nem defende. Nem ataca e nem defende. Tiquinho Soares é outro também, cara. Duro, cara. Lento lá na frente. Com esse sistema de jogo, com Tassiano de ponta, como que o Tassiano vai jogar, tocar a bola pro Tiquinho? Como que vai ter um negócio ali, cara? Não tem como. Ele só teve um cabeceio no jogo inteiro. Depois ele saiu no segundo tempo, né? O Guilherme, cara, eu não sei, ó, eu queria falar até mais coisa aqui, mas é pesado o que eu tô pensando aqui é pesado sobre o Guilherme. Mas é inadmissível. É inadmissível como o treinador mantém o cara no time, tendo o Barreal no banco. O Barreal que foi bem contra o Vasco, que entrou, acho que contra o Bahia também entrou, né, se eu não estiver enganado. Acho que entrou, o Barreal também foi bem contra o Bahia, que o Barreal tava no meio. Como que você tem, vamos lá, Rincon, Barreal, Rincon e Barreal, né, esses dois aí, Soteldo, já vamos falar do Soteldo.
e você deixa no banco. O Neymar também é outra questão. Por que começou com o Neymar? Por que já começou com o Neymar jogando, cara? Se o Neymar pode jogar 30 minutos, então já coloca ele no primeiro tempo. Já vai pro primeiro tempo. Primeiro tempo é o tempo de tentar fazer gol, cara. Não tem esse negócio de você ter um Neymar no time e não, só vou pôr no segundo tempo. Não, já põe logo. Já põe logo. O Soteldo era questão do quê? Espera mais, mano. Esperasse, colocasse o Soteldo ali com uns 30 minutos do segundo tempo, 35. Porque o cara dizem que tava com. Eu acho que não tava, mas agora vendo, realmente o Soteldo tava lesionado. Por isso que não jogou contra o Vasco. Então, se o cara tava lesionado, então por que levou pro jogo? Na verdade, quem levou pro jogo foi o Caixinha, né? O Caixinha que levou o cara pro jogo. Porque, se eu não me engano, o departamento médico do Santos disse que ele não podia jogar. Mas o Caixinha, o que eu ouvi dizer que foi o Caixinha que quis levar, que quis arriscar. Então, utilizou ele mal. Outra coisa, outro erro do Caixinha. Se quis apostar no Soteldo, então colocasse o Soteldo no final do jogo. E não logo no começo lá pro cara sair correndo. Sabendo que o cara tava com problema na coxa. Todas as decisões que o Caixinha toma, ele acaba com o time. Formação, esquema de jogo, tática, substituição. Ele acaba com o time, pô. Aí no segundo tempo entrou quem? Neymar, David Washington, Soteldo, né? Foi isso? O que ele fez? Ele tirou o Roleze. Ele não tira o Guilherme. Tirou o Roleze. O cara é tão burro que... Não é nem burrice, gente. Alguma coisa tá acontecendo no clube que o Caixinha perdeu a mão do elenco. Lembra que eu falei pra vocês que o Caixinha tá na mão do elenco? O Caixinha não manda em nada ali. Quem manda é o elenco. O Caixinha não manda em nada. Entendeu? Como que você tem um Barreal, tem um Roleze, e esses caras não jogam juntos? Tô nem falando do Neymar, hein? Como que você tem dois caras desse porte que não jogam juntos? Cada um nas suas devidas posições. Como? Olha o ataque, gente. Neymar, Roleze, Barreal, David Washington, Soteldo. Olha, são 5 caras de qualidade. Esses caras não jogam juntos. Gente, não dá. Entendeu? O Neymar é outro. O Neymar é o seguinte, até que entrou bem ontem. Só que o Neymar tá, eu já falei e repito, o Neymar tá longe. Ele tá longe, tá jogando longe do gol. O Neymar tem que estar mais perto do gol, cara. Alguém precisa falar isso pra ele. Ele fica totalmente exposto à marcação, a tomar pancada e depois ficar lesionado, porra. Vocês não estão tendo inteligência com o Neymar, porra. Vocês estão deixando o Neymar fazer o que quer. Vocês precisam conversar com o Neymar, porra. Ney, beleza, a gente entende que você gosta de jogar no meio, mas, cara, você tá muito exposto. Você tem que jogar mais pra perto do gol, cara. Ou pelo menos no lugar do Guilherme na ponta esquerda. Ou um falso 9, jogar ali na meia-lua. Alguém tem que ter treinador de culhão pra falar isso pro Neymar. O cara tá lá longe, tomando pancada. Aí ontem caiu na pilha do tal do Samuel Xavier, que fez um gol cagado. Gol cagado, cara. O Neymar, toda vez que o Neymar pega na bola, ele sempre protege. A arbitragem é um lixo, cara. A arbitragem é uma porcaria. O cara protegendo é falta no futebol brasileiro. É falta. Proteger a bola no futebol brasileiro hoje é falta. Eu vou proteger aqui. Aí o cara, ele coloca o rosto dele no meu braço. E ele se joga pra trás e o árbitro vai lá e dá falta. Pô. Vai lá e dá cartão. Dá cartão pro cara que tá protegendo a bola. É isso que virou o futebol brasileiro hoje. Arbitragens ridículas, cara. Todo jogo do Campeonato Brasileiro tem polêmica. Olha o jogo do Grêmio com o Flamengo. Um pênalti claríssimo. E nem o VAR foi acionado. Como que um jogador que está se protegendo da marcação, proteger da marcação é falta, gente, ainda toma cartão.
É por isso que o Neymar ficou puto, foi lá e brigou com o juiz, apontou o dedo na cara do Samuel Xavier. O Neymar tem que se acostumar que o futebol brasileiro é assim. O futebol brasileiro é assim porque a arbitragem dá margem para esse tipo de jogo. Os caras se aproveitam. Os caras se aproveitam da desonestidade que é. O Neymar ficou quanto tempo na Europa? 12 anos. 12 anos jogando da forma como ele vem jogando, não era falta esse tipo de futebol lá na Europa, não era falta. Mas aqui no Brasil é. E o Neymar precisa entender que a culpa não é do jogador que está lá insinuando, é da arbitragem, pô. É a arbitragem. Então os jogadores brasileiros se aproveitam dessa fragilidade, para não falar outra coisa, e cavam falta, se jogam, para o jogo. O Neymar precisa se atualizar para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma várzea. É uma várzea. Ele não tem que ficar puto com o Samuel Xavier, tem que ficar puto com a arbitragem, que fica toda hora parando o jogo, dando falta por nada. Essa é a verdade. Sabe? Ó, gente, eu vou falar pra vocês, dá vontade de dar uma desligada de canal, dar uma desligada de Santos. Voltar aqui só quando as coisas melhorarem, porque a gente fala as mesmas coisas aqui, todos os vídeos, todas as coisas, não tem cobrança, não tem nada. Outra coisa que eu quero falar do Neymar, é um craque midiático, mas o Neymar não é líder, nunca foi líder. Não é da característica do Neymar ser o líder, cara que na rodinha ali fala palavra motivacional, que cobra, não é, o Neymar nunca foi esse cara líder, em nenhum time que ele passou, ele foi líder. No Santos de 2010, 11, 12, ele não era o líder. Quem era o líder era o Edu Dracena, era o Léo, era o Elano. Eram caras que seguravam a onda e o Neymar fazia o que quisesse. Entendeu? No Barcelona ele não era líder. Quem era líder era o Iniesta, era o Xavi. O Xavi tava lá? Não, o Xavi não, né? Ou tava? Tava, o Xavi tava. Era o Iniesta, era o Xavi, era o Messi, era o Busquets. Eram esses caras que era líder lá. No PSG, lá no PSG que ele já começou a ter um pouco de ser o líder. Mas ainda tinha um Cavani. Ainda tinha os caras que seguravam a onda ali. Mas o Neymar nunca foi líder, gente. O Santos precisa contratar jogador líder. Jogador que vai cobrar. Por exemplo, o Rincon. O Rincon é um jogador líder. Jogou na Europa. Cobrou o Schmidt no vestiário do Santos e São Bernardo. Esse cara tem que estar no time. Esse cara não pode estar no banco. Não pode. Então tem muita coisa no Santos hoje que as pessoas não estão conseguindo enxergar. E só quem enxerga é nós, torcedores que acompanham o Santos há mais de 30 anos. A gente sabe o que é bom pro Santos, porra. A gente entende. Tá faltando jogadores com mais liderança no grupo, pô. Tá faltando gente líder. O Gil é líder, mas o Gil, do que adianta ser líder? Mas o cara não aguenta correr, gente. Eu falei, o Gil não tem porte físico para aguentar uma Série A, não tem. Eu falei isso. Não, mas põe o Gil. Pô, o Gil vai salvar os problemas da zaga do Santos. Tá salvando? Tá salvando? Schmidt, né, gente? Mal demais, né? Chega atrasado em todas, mano. Como que o cara desse é titular, gente? E a gente cometeu um equívoco aqui. Eu cometi um equívoco aqui falando que nós tínhamos um time de Série A na Série B. Lembra que falavam isso? E eu embarquei nessa onda também. Não, nós temos um time de Série A jogando a Série B. Schmidt, Pituca. Esses caras aí, ó. Não tem que estar no time titular. Não tem que estar. Não tem que estar. O Santos hoje precisa de zagueiro, de volante, lateral direito. Meia. Tem que vir mais um meia. Só o Neymar não vai dar conta. O Rolezer não é meia. O Barreal faz a meia, mas não é meia. Quantas bolas teve na ponta esquerda lá pro Guilherme que era pra estar o Barreal ali? Aquele lance bizarro, gente, no final do jogo ali. Uma bola que veio no alto. Não lembro quem começou o lance. O David Washington foi tocar pro Neymar, o Neymar deixou passar. Ah, não, foi o Neymar que iniciou a jogada, é verdade, né? O Neymar iniciou a jogada, o David Washington tocou, né, de volta. O Neymar deixou a bola passar pro Guilherme, o Guilherme tocou, achando que o Neymar era um
Era um espírito ali, que ele ia conseguir pegar a bola de onde ele tocou. Quando o cara é para dominar a bola, fazer aquela parada que ele faz, ele toca. É outra coisa também que eu tava falando ontem. A gente fala do treinador, mas os jogadores são tudo burro também, gente. São tudo burro, cara. Os caras não sabem a hora de tocar, o momento certo de tocar, o momento certo de driblar, o momento certo de dar o bote. Todo mundo batendo cabeça, gente. É um time ainda burro, que não se entende dentro de campo, cara. Do que adianta você tirar o Caixinha, trazer um outro treinador aí e permanecer com esses caras batendo cabeça dentro de campo, cara? Porque os caras não se entendem. Enfim, gente, é muita coisa pra falar. Já bateu 30 minutos aí. Tem mais muito o que falar não, gente. Seriamente, sinceramente. Ah, Léo, que treinador deveria vir? Não sei. Entendeu? Não sei quem deveria vir. Sabe? Do jeito que tá aí, será que o Tite viria? Dorival parece que tá indo pro São Paulo. É só esperar o Zubeldia cair lá. Eu gostaria do Dorival, mas não sei. Um cara bacana que ia botar esse time pra correr aí era o Sampaoli, né? Sampaoli ia tirar esses caras da zona de conforto. Ah, ia. Mas o Sampaoli é aquilo, gente. Ele vai vir, vai pedir mais contratação. O Santos tá com uma dívida de quase 800 milhões. A dívida aumentou, certo? O cara vai vir aqui, ele vai pedir mais contratação. É um cara que eu não sei se a diretoria vai conseguir ter peito. Imagina Marcelo Teixeira e Sampaoli, não vai dar certo. Ah, mas o problema é o Neymar. O Neymar também, gente. Geralmente o Sampaoli não dá muito certo com o jogador midiático. Então eu não sei que tipo de treinador. O nome mais correto aí, que mais se encaixa, é o Tite. Devido ao Neymar gostar do Tite. O Tite já trabalhou com o César Sampaio na seleção. O César Sampaio tá lá. O Tite é o cara que se encaixa, mas é aquilo. O torcedor do Santos não quer o Tite. Pela identificação que ele tem com o Corinthians. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa. Se o Tite vir, o Tite vai... Essa zaga aí vai parar de sofrer. Isso é um fato. O time vai parar de sofrer lá atrás. Entendeu? Eu acho que o Tite tem uma visão melhor. Porque o negócio hoje, gente, é parar de perder. É parar de perder e começar a ganhar jogo. É pontuar. E esse campeonato vai ser louco. Eu falei pra vocês, vai ser um campeonato louco. Vai ser eletrizante rodada a rodada. Entendeu? Então, assim, abrem o olho o quanto é cedo, cara. Já era pra ter mandado embora esse Caixinha depois das folgas. No primeiro jogo contra o Vasco, era pra ter mandado embora contra o Vasco. Que ficou 4 dias de folga e apresentou um futebol ridículo. Entendeu? Fez um bom futebol no primeiro tempo, mas no segundo tempo cagou. O time morreu fisicamente. Que negócio é esse? Os caras descansam e quando jogam ficam mortos em campo? Não dá. Não dá, gente. Tem algo errado aí. Isso é nítido. E a diretoria adiando. Sabe? Eu não vou ficar aqui toda hora falando não, gente. Falando as mesmas coisas não. Não ficar toda hora falando as mesmas coisas não. Sabe? Esses caras estão sendo pagos pra estar aí. Esse CEO aí, Pedro Martins aí. Esse cara ganha 240 mil aí. Eu vi uma matéria falando aí que ele ganha 240 mil. Cadê esse Pedro Martins aí pra falar alguma coisa pro presidente? O cara aparece nas entrevistas rindo, pô. É esse tipo de gente que vai ficar no Santos? Que não tem cobrança, que não tem ninguém? Tem que ter alguém de pulso aí no clube, pô. Quando eu falei do Ricardo Oliveira, é isso. Ricardo Oliveira vai chegar hoje, é o cara que tem pulso. É um cara que veio de baixo, que é humilde e que vai falar bastante nesse vestiário aí. Tá faltando gente de pulso no clube e não tem ninguém. E aonde não tem pulso, aonde não tem cobrança, não tem pressão, não tem ação. Já falei isso pra vocês. Um abraço.